Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Débora Almeida e eu te convido a ficar conosco os próximos 30 minutos aqui na Rádio e TV Lula na Veia, com o meu primeiro entrevistado do programa Passando a Letra, o Chico Lobo, que é o diretor consultor deste projeto. Boa tarde, Chico. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu digo olá, sabe por quê? Porque tem espectador nosso que vai estar vendo de dia, de noite, de madrugada, então é olá. Olá você. Olá, verdade. Olá, minha querida Débora. Aprendendo já aqui logo no início da entrevista, né? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, participando deste projeto maravilhoso. Estou aqui para obedecer ordens. Ah, imagina. Eu quero agradecer também a locação, né? Porque vocês perceberam que hoje nós estamos num ambiente diferente de todos os dias, né? E Chico, eu queria começar te perguntando, né? Como que você conheceu o Adriano, que é o idealizador deste projeto? O nosso querido companheiro Adriano, a gente conheceu nas redes sociais, né? Uma vez que a gente participa muito dos grupos de discussão sobre o PT, sobre a candidatura do Lula, sobre a esquerda, sobre a nossa luta antifascista, que é muito importante também, né? Então, dentro desses grupos de luta pela democracia, nós tivemos o prazer de conhecer o nosso querido Adriano, que contou pra gente do projeto de uma rádio, a princípio era só uma rádio, a Rádio Lula na Veia. E como eu já venho de uma tradição de luta pela democratização dos meios de comunicação através das rádios comunitárias, eu fiquei muito entusiasmado com o projeto que o Adriano me mostrou a princípio. Eu falei, poxa, Adriano, se a gente puder fazer alguma coisa aí, colaborar alguma coisa, a gente arregaça as mangas juntos, né? E foi assim o meu primeiro contato com a organização do Lula na Veia, que já vinha acontecendo durante bons meses antes, né? Um ano praticamente, ou mais até antes. E eu fiquei muito feliz pelo convite e tá aqui junto com vocês. Que bom! A gente vem de uma série de discussões a respeito da militância, né? Do que cada um pode fazer dentro do seu quadrado, né? Sem exigir muito esforço. Então, hoje eu resolvi falar, né, um pouquinho com o Chico Lobo, justamente a respeito de sonho e idealização do sonho. Então, esse sonho desse projeto do Adriano, né, que teve início com a rádio, o Chico Lobo fez parte dele desde o início até que o projeto abraçou a TV. Então, é bom a gente trazer, né, alguns exemplos de sonhos realizados para que as pessoas possam ver que não é impossível, né? Tem que ter o primeiro passo. Claro. Neste teu convite, né, pelo Adriano para ser um dos diretores da Rádio e TV Lula na Veia, qual a tua experiência na área e como você acredita que pode contribuir para o desenvolvimento deste projeto? Pois então, querida Débora, eu tenho uma formação na área de comunicações, na área de cinema. Não é nem rádio e TV, é área de cinema. Embora a minha militância em comunicação se deu mais em cima do rádio, né? Das rádios comunitárias. E aí a gente acaba adquirindo uma certa bagagem para mexer com a comunicação de modo geral, né? E a gente tem também essa produtora, essa microprodutora Voz do Brasil, onde a gente produz material
para os movimentos sociais, para os movimentos culturais. Então juntou a fome com a vontade de comer e a gente resolveu juntar todo um aparato, um equipamento e um conhecimento para fomentar as produções e a veiculação da TV Lula na Veia, né? Então eu venho dessa área, na área mesmo de cinema, de vídeo. A gente sempre trabalhou para outras produtoras. É que eu aprendi também muita coisa que eu gostaria de colocar em prática na TV Lula na Veia, né? E foi muito bom, sabe? Muito bom a gente ter esse contato todo com o pessoal. E eu estou percebendo que a nossa equipe, viu, Débora, é formada por um pessoal muito atento e muito dedicado. O pessoal tem uma dedicação incrível. Eu acho que eles vão fazer assim, uma grande televisão no Brasil, entende? Nós estamos começando pequenininho, né? Nós estamos começando com uma pequena rede, com companheiros que estão distribuídos pelos diversos estados do Brasil, colaborando, né? E logo, logo essa rede, eu acredito que vai ter assim, uma repercussão bastante ampla e vai contribuir bastante no trabalho de uma consolidação, de uma reconsolidação de uma democracia no Brasil, se Deus quiser. Isso é muito importante, né? Porque faz parte da missão da Rádio e TV Lula na Veia, né? Esta questão de ajudar, de contribuir, né? Para um novo projeto de democracia no Brasil. Chico, você já até adiantou parte da minha próxima pergunta, né? Mas vamos tentar falar um pouco mais profundamente sobre isso, porque a nossa rádio e a nossa TV surgem do sonho compartilhado a partir do Adriano, e quando a coisa passa a necessitar que se torne mais profissional, aí acontecem, né, algumas questões de bastidores que o nosso público não conhece e nem precisa, né, participar das dores de cabeça que nós vamos passar. E das dores de cabeça, né, pelas quais nós Mas estamos passando. Faz parte. Mas faz parte para qualquer projeto que se queira, né, ser conhecido como algo sério, né, para o crescimento da democracia no Brasil. Então, de acordo, né, com a tua experiência e levando em consideração a missão da rádio e da TV Lula na Veia, qual é a tua expectativa deste projeto para as eleições de 2022? Como que você vê o papel e o alcance da nossa rádio e TV para o próximo pleito? Olha, o nosso trabalho com rádio, TV, comunicação, eu tenho certeza que o grupo não vai parar por aí. Eu tenho certeza que o grupo vai avançar em outros meios também. Eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ter também um blog e vai ter um jornal impresso, uma revista impressa, porque é a tendência, né? À medida que a gente vai congregando pessoas com outros expertises, a gente vai avançando também nas novas formas de comunicação, né? Então essa é a minha expectativa, de ser um grupo, não o grupo oficial da campanha de algum candidato, mas um grupo paralelo com iniciativa dos próprios simpatizantes de fazer um meio alternativo de comunicação para expor e esclarecer, explicar e desmentir certas mentiras também que andam nas redes, né? A respeito de certas coisas. Aliás, né, nós estamos vivendo num mundo da hipercomunicação.
Durante muito tempo, viu, querida Débora? Durante muito tempo eu militei, e ainda milito, na luta pela democratização da comunicação. Eu achava, naquela época, quando eu comecei, que bastava jogar meios de comunicação nas mãos da população, que tudo seria resolvido para o melhor. Só que eu me enganei. Quando esses meios conseguiram chegar às mãos da população, eu digo isso de um tempo onde não havia internet, não havia celular, não havia nada desses grandes meios de comunicação alternativo que a gente tem hoje, meios populares, né? Antes disso era o rádio, era a televisão aberta e mais nada. E voltando, eu acreditava que quando a gente colocasse rádios e televisões nas mãos da população, tudo seria resolvido, mas não foi o que aconteceu. Hoje, por intermédio da internet, qualquer pessoa tem acesso, tem possibilidade de fazer uma televisão, um estúdio de televisão e ser ouvido ou assistido no mundo inteiro. Só que tem uma coisa muito importante, entende? Não é só ter o meio de comunicação na mão. A gente tem que ter também um direcionamento, tem que ter um princípio, tem que ter uma ética. Porque todo esse grande meio de comunicação que nós temos nas mãos hoje, algumas pessoas estão usando para o mal. Sim. Para a difusão da mentira, das fake news. E a gente passa o tempo todo enxugando gelo, passa o tempo todo tendo que desmentir as mentiras que são produzidas e veiculadas em alta escala por uma população muito grande através das redes sociais. Então, nosso trabalho também vai ter que se pegar nesse detalhe, nessa tarefa de tentar desmentir as mentiras, tentar consolidar um universo de verdade, de consciência e de dignidade, para que a gente consiga transformar para o bem essa nossa sociedade onde nós vivemos. Muito bem. Aliás, né, faz parte da missão da Rádio e TV Lula na Veia o combate às fake news, né? Que eu particularmente gosto de chamar de mentiras mesmo, né? Porque para mim a impressão que me passa, né, é que além da questão de transformar um conceito em língua portuguesa, né, para uma outra língua, a impressão que me passa é que essa expressão fake news, ela meio que ameniza o significado da mentira. Ela passa um pano. Ela passa um pano, ela deixa isso meio soft. Coloca uma cereja. Isso. Então eu gosto de falar, né, pra gente usar as palavras, né, em língua portuguesa, num tom bem, né, compreensível para todos, a questão da mentira. Então, a Rádio e TV Lula na Veia tem como missão combater, né, estas questões de fake news, e a gente leva isso bastante a sério, né? A Rádio e TV Lula na Veia também, além de desmentir as fake news, te convida a estudar, a buscar conhecimento, a não só acreditar no que nós falamos aqui, né, Chico? Exato. Mas é importante que a pessoa vá em busca de conhecimento, de comparar o que ela ouve com o ponto de vista de outras pessoas, né? Antes
de que ela passe a acreditar porque foi o presidente da República quem falou ou algum assessor dele, né? Em relação a esta questão das fake news, como você vê que foi o papel delas nas eleições de 2018? Drástico. Eu não tenho outra palavra para dizer senão drástico, né? Mas dá para consertar? Dá. Hoje em dia nós temos organizações de jornalismo, de pesquisadores de meios digitais que levantam essas mentiras, resumem tudo e publicam nas redes, desmentindo essas fake news. E eu acredito que é onde nós vamos pegar a fonte da mentira e mostrar a verdade, através desses blogs que desmascaram essas mentiras, né, que acontecem nas grandes redes e nas redes sociais. A partir daí, agora o que foi drástico foi, né, porque uma coisa que pegou a gente assim meio que de calças curtas. Eu sempre disse pro pessoal da nossa militância, gente, a gente precisa aprender a fazer comunicação. A gente precisa aprender a falar a língua do povo. A gente precisa entender a cultura do povo. E quando eu falo entender a cultura do povo, é não ficar impondo uma nossa cultura. Sabe, companheira Débora, é muito comum que a gente perceba no nosso meio que a gente tem um jeito próprio de falar. Nós temos um vocabulário muito característico de nós que militamos à esquerda. E a gente se entende nesse linguajar, nesse vocabulário, que não é o vocabulário do povo. O povo fala uma outra língua e que a gente pouco se cuida de aprender essa língua, que é baseada numa cultura de massa, entende? A mesma coisa, a gente tem uma certa forma de absorver a nossa cultura diferente da maneira popular, né? Nós gostamos de certos artistas, nós gostamos de certas músicas, nós gostamos de certos livros, nós gostamos de certos pintores, de certos dramaturgos. A população, a massa em geral, absorve uma outra forma de cultura e que nós não entendemos. E que pior de tudo isso é que nós vivemos querendo impor essa nossa cultura para essa população, como se isso fosse a única fórmula cultural. E é aí que a gente se dá mal. É aí que a gente perde o contato com a população, o interesse da população em nos ouvir. E, perdendo o interesse em nos ouvir, ela perde a chance de nos entender. Então, uma das coisas muito importantes que a gente deve fazer nesse canal de televisão, o Lula na Veia, é ter a humildade de aprender a língua do povo, é ter a humildade de conhecer a cultura do povo, é ter a ousadia de ouvir o povo onde ele está, lá na comunidade, é pegar o nosso celularzinho e buscar a opinião daqueles que constituem de fato a população brasileira. É da dona de casa, é do trabalhador, é do profissional liberal, é do dono da quitanda, é da filha da dona Maria que lava roupa para fora. A gente precisa colher a opinião dessas pessoas. Essas pessoas têm que falar alto dentro dos nossos meios de comunicação. Uhum. Porque elas é que vão, de fato, mostrar as necessidades que elas têm e nós vamos, como um ponte, encaminhar essa necessidade
que a gente está sentindo meio a população para quem de obrigação tem por resolver a questão. Muito Né? bem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de chegar com o bolo pronto. A gente tem que aprender a fazer o bolo com a receita do povo, com os ingredientes que o povo tem para fazer esse bolo. A gente tem que aprender com eles. Muito bom. A gente não está aqui para, sabe, a gente nem pode ficar ditando regras. A gente tem que ouvir as regras, senão a gente não vai conseguir sequer voltar a ter uma democracia como a gente realmente sonha para esse Brasil. Que bacana você falar a respeito disso, porque nós temos na nossa programação um programa, né, idealizado pela Marlene, pelo Charles, que vem logo depois, né, por volta de 20 horas e 30 minutos, né? Uma companheirada boa. Uma companheirada boa, que fala bem a língua do povo, né? E tem uma série de pessoas já em contato via WhatsApp, né? Que são camaradas de militância da Marlene, ouvintes do Charles, né? E que vem, né, com a sua realidade em função deles terem um congresso forte. Eles conseguiram eleger, né, um número suficiente de parlamentares que segura todas as pautas do governo, né? Aprova, discute, politiza a divisão ali entre os poderes e as verbas, e nós progressistas, para conseguirmos uma vitória no Congresso hoje, é preciso que haja, né, a participação popular, o engajamento popular com muita veemência, né? Como foi o caso do Fundeb, né? O Fundeb foi o maior exemplo, né, de harmonia, de ação progressista durante este governo. Então, num próximo, né, governo que a gente acredita que virá aí das mãos de um progressista, que entende a vida e as dificuldades dos trabalhadores, que luta pelo sonho de nós trabalhadores, ele vai precisar ter dentro do Congresso Nacional deputados federais, né, que o apoiem, que esteja na linha, né, de luta social, de sonho, né, da justiça social junto dele, porque senão as suas pautas terão dificuldades em serem aprovadas, assim como foi no final do governo da nossa companheira Dilma, né? Exatamente. E como o Chico Lobo falou, nós estamos aqui para acolher você, trabalhador, que foi enganado, né? Votou e viu que a pessoa na qual você votou não te representa. E nós queremos que você não só nos ouça, mas que você também participe da Rádio e TV Lula na Veia. Mande as suas mensagens para Fale Conosco. Tá escrito aqui embaixo. Ah, tá olha escrito aí. aqui embaixo. Este senhor, né, que nos fala. Mas passa para os nossos espectadores o endereço. Passo. Fale conosco, @lulanaveia.com.br. Mande a sua sugestão, diga o que você gostaria que nós debatêssemos, que ainda está meio nebuloso aí nas tuas visões. Faça parte desta família que quer ajudar a te politizar para que a gente possa ter num futuro breve um Brasil muito melhor. Porque como o próprio Chico Lobo também lembrou,
o presidente que nós escolhermos, progressista, no próximo pleito, ele será um só. Ele vai precisar dos parlamentares e do povo aqui apoiando as suas pautas e brigando, né? Durante as votações, manifestando o seu apoio em relação ao crescimento novamente da classe trabalhadora, né? Porque nós sabemos que será muito o trabalho do próximo presidente para resgatar o que está sendo destruído nesta administração. Então, convido vocês a estarem conosco a partir de segunda-feira, às 17h15, aqui no nosso programa Passando a Letra. No final de semana, vem mais novidades, mas eu não vou dar spoiler. Até! Obrigada, Chico, pela muito obrigado tua pela presença. participação no programa. A gente tá aí junto. Vambora. Final de semana que vem, talvez tenhamos uma outra entrevista mais surpreendente ainda. Opa! Tchau! Até segunda-feira, às 17h15.